Olá, eu acabei de ler As 5 Linguagens do Amor das Crianças e vim contar para vocês. Esse livro foi escrito pelo Gary Chapman e o Ross Campbell. O Gary Chapman é o mesmo autor do As 5 Linguagens do Amor e junto com o Ross Campbell, que era um professor de psiquiatria infantil numa universidade do Tennessee, eles escreveram um livro voltado para a criança devido à importância de se receber afeto nessa fase de desenvolvimento. É através do afeto que a criança se torna uma pessoa saudável, generosa, amorosa e responsável. Somente quem é amado pode demonstrar o melhor de si. Então, primeiro vamos lembrar quais são as 5 linguagens do amor: toque físico, palavras de afirmação, presentes, serviços e tempo de qualidade. As crianças precisam receber todas as linguagens, principalmente as menores de 4 anos. Mas descobrir a linguagem certa vai fazer com que você preste mais atenção em como seu filho se sente amado e assim você pode tomar mais cuidado para usar ela no seu dia a dia. Quando você usa todas as linguagens de amor e dá ênfase para a linguagem de amor do seu filho, vai ser muito mais fácil educar ele. Uma criança que se sente amada tem menor tendência de se revoltar com os pais quando eles precisam ser firmes, aplicar disciplina, dar algum castigo. Então, casais saudáveis emocionalmente também têm maiores chances de dar amor aos seus filhos. Então, por isso é importante vocês verem lá o vídeo das 5 linguagens do amor, né, dos casais. Se um dos pais é ausente, você precisa ter mais cuidado com o tanque do amor do seu filho, né? Então, o Gary Chapman sempre fala que as crianças, as pessoas, precisam ter o tanque do amor cheio para se sentirem indivíduos completos, né? Então, se dos pais está ausente, de repente você consegue pedir para que o cuidador, ou um familiar, ou um amigo te ajude nessa tarefa. Será que uma pessoa que você conheça não consegue te ajudar, de repente buscando a criança na escola, ou levando a uma atividade extra, ou cuidando dela por meia hora enquanto você faz a janta, por exemplo? Mas o mais importante é que essa pessoa que está te ajudando conheça também as linguagens do amor e conheça qual é a linguagem mais importante para o seu filho. Então vamos à primeira linguagem, toque físico. Todas as crianças precisam receber toque físico, principalmente nos primeiros anos de vida. Não só dos pais, mas das pessoas que cuidam também. Quando um pai não fala a linguagem do amor da criança, essa criança pode até distorcer os relacionamentos futuros com pessoas do sexo oposto, né? Então, por exemplo, a menina precisa de mais afeto do pai quando ela está por volta dos 11 anos. É nessa fase que, se ela não recebe afeto suficiente, não se sente segura com a sua imagem, ela pode ser tímida demais com relação ao sexo oposto ou então atirada demais. E aí a forma como ela se comporta gera o julgamento das outras meninas. E essas amizades estabelecem um padrão para a vida inteira. Então as meninas com autoestima forte, saudável, elas conseguem suportar melhor as pressões negativas do grupo, têm mais capacidade de seguir os padrões morais impostos pela família, pela sociedade, elas estão mais preparadas para seguirem o que elas acreditam. Então, dicas de como a gente pode dar o toque físico para a criança. Abrace e beije seu filho quando você encontrar ele, quando você for se despedir dele. Faça carinho nos cabelos, nas costas, dê massagem. Se você precisar dar um castigo e disciplinar a criança, abrace ela antes e depois do castigo, para que ela entenda que você está disciplinando, mas que você ainda ama ela, tá? Vocês podem também assistir TV juntinhos. Quando a criança faz alguma coisa legal, dá um high five, né? Bater lá a mão com a criança. O que mais? Chamar a criança para dar um abraço em família, um abraço de grupo, dançar juntos, fazer um esporte junto, cócegas, ler historinha com a criança no colo ou bem pertinho de você. Quando a criança estiver doente, faça um carinho nela, limpe ela, arrume ela. Só de encostar na criança ela já se sente amada. Vocês podem dar a mão para rezar, por exemplo. Palavras de afirmação. Você precisa elogiar, encorajar, mas esses elogios precisam ser verdadeiros. Você não pode elogiar sempre, a qualquer momento, porque isso banaliza o elogio. Então a criança já vê aquilo como sendo falso. E se o elogio perde significado, a criança deixa de se sentir amada, e aí não vai adiantar de nada. Então, toda vez que a criança acertar, fizer alguma coisa de legal, você pode elogiar ela.
De repente ela perdeu num esporte, né? Perdeu o jogo que ela estava jogando. Você vai elogiar ela? Vai. Parabéns por você ter tentado. Eu vi que mesmo perdendo você parou para escutar o seu técnico e receber as orientações que ele tinha para te dar. Parabéns por você ter ido cumprimentar os seus adversários. Então, sempre os elogios precisam ser justificados. Então, a todo momento que você vê algum motivo para elogiar a postura, o comportamento do seu filho, faça. Agora, cuidado com o modo que você fala, porque se as palavras são importantes, a forma como você fala ela também, né? Então, se uma criança tem como palavras de afirmação o jeito que ela recebe o amor, e você falar com ela de uma forma irritada, você vai machucar demais essa criança. Então, toda vez que você precisar disciplinar ou que a criança faça alguma coisa, peça essa criança. Então, é muito melhor que você peça para a criança que ela arrume o quarto dela depois do café da manhã, por exemplo, do que você mande ela fazer aquilo. A forma como você fala é muito importante. Eles contam no livro um experimento que uma professora fez em sala. Então, ela distribuiu uma lista com o nome de todos os alunos da sala e do lado tinha um espaço para que as crianças completassem com qual a maior qualidade que você vê no seu colega ou algo que ele tenha feito que você valorize muito. E eles tinham que escrever para todos os alunos, todos os colegas de turma. E aí, anos depois, eles viram que vários daqueles alunos guardavam ainda essa lista, de tão importante que é você receber um elogio, você se sentir amado, como aquilo preenche o seu tanque de amor, né? Então, outra coisa, nunca condicione um elogio. Então, por exemplo, vai falar, eu te amo, mas alguma coisa. Eu te amo, mas você não precisava ter agido dessa forma. Porque isso mostra para a criança que é condicional o seu amor. Que você não ama ela quando ela erra, quando ela faz alguma coisa de errado, quando ela não se comporta do jeito que você esperava. Tá? Então, você ama ela apesar dos erros, apesar de não ter se comportado bem. E aí você disciplina. Dicas de como você pode demonstrar palavras de afirmação durante o seu dia. Coloque um bilhete no material escolar. Mencione coisas específicas que a criança tenha feito e que você achou legal. Pergunte o que a criança gostaria de ser quando ela crescer. E aí, quando ele te der a resposta, valorize a escolha dele. Chame a criança por um nome carinhoso que só você chama. Se você precisar viajar, deixe bilhetinho para cada dia que você estiver fora, ou mande uma mensagem de texto para cada dia que você estiver fora, ou de voz, né, que ainda é melhor. Diga eu te amo sempre que você se despedir ou encontrar a criança. Quando você for colocar ela na cama. Quando a criança traz trabalhinhos feitos da escola, valorize o trabalho que ela fez, elogie como foi feito, se o trabalho está bonito e exponha ele. Coloque na porta da geladeira ou na sala, ou coloque no seu quarto, onde a criança sabe que você vai ver sempre. Quando a criança estiver triste, mencione os motivos pelo qual você admira ela e tente ajudar com palavras positivas de como a pessoa se esforçou e como as coisas podem melhorar. Tempo de qualidade. A criança que tem essa linguagem do amor, ela se sente verdadeira amada quando ela tem o pai ou a mãe dando atenção especial para ela. Então é importante que você tire um tempo exclusivo para o seu filho. Se você tem mais de um filho, você precisa fazer isso para cada filho. Pode ser 1 hora na semana, pode ser 15 minutos por dia. Nesse tempo você vai fazer algo especial com a criança, uma coisa que ela goste. Pode até se sentar e conversar sobre como foi o dia dela. Pensa uma coisa, se você reserva horários na sua agenda para falar com as pessoas, por que você não pode reservar um horário na sua agenda para o seu filho, que é uma pessoa especial para você? Então, agende um jantar especial, 1 hora para vocês assistirem um filme que ela gosta. Com as crianças menores, você pode aproveitar a hora de dormir, né? Toda vez que você vai botar uma criança pequena para dormir, é a hora que ela mais quer falar e quer contar as coisas que ela vivenciou, que ela está pensando, que ela acha de tal coisa. Então aproveita esse horário, põe de repente para dormir um pouco antes para você aproveitar mais esse tempo e não passar da hora de dormir. Então deixa a criança contar, pare tudo que você está fazendo para prestar atenção no que ela tem para te dizer. Você pode também ler uma história com ela e aí perguntar o que ela acha do que está acontecendo na história, dos personagens, de como os personagens se sentem. Outro horário importante,
o horário das refeições. Você também pode aproveitar o horário das refeições para conversar e dar atenção especial ao seu filho. Se você não consegue fazer isso durante a semana, uma refeição especial no final de semana para você fazer. Ah, mas você é muito tarefado, não consegue parar para dar esse horário para a criança. Então, que tal na hora que você está indo de um lugar para o outro? Se vocês precisam ir ao mercado, então leva a criança junto e nesse deslocamento no carro, aproveite para dar atenção a ela. Desliga a música de repente e converse com a criança. Mostre para ela que você está ali só escutando ela. E aí, cuidado, que se a criança tem como linguagem do amor o tempo de qualidade e você chega em casa estressado, sem paciência com essa criança, ela vai se sentir muito magoada. Para ela vai ser uma coisa muito ruim. Então, se você sai do trabalho estressado, para um pouquinho antes. De repente você pode ir escutando uma música que você gosta para relaxar no caminho, ou se você chega na garagem, que tal se você meditar por 5 minutos, ou fazer uma oração que te acalme, ou se você chega em casa e vai tomar um banho para relaxar, e aí sim você vai dar esse tempo especial para a criança. Então, dica de como você pode fazer isso: incluir seu filho nas atividades diárias, olhe sempre nos olhos do seu filho quando ele estiver falando coisas importantes. Cuidado que pode não ser importante para você, mas é importante para ele, tá? Assista o programa favorito do seu filho. Faça perguntas mais específicas sobre o dia, tá? Mas como foi? Com quem você brincou? Então, cuidado que muitas vezes a gente pega o filho na escola e a gente pergunta: o que você aprendeu hoje? A criança fala: nada. Aí, como foi o seu dia? A criança fala: legal. Essas não são perguntas que estimulam a conversa. Que tal se você perguntar com quem você brincou hoje? E o seu amigo tal, ele estava legal hoje? Você brincou com ele? E nisso, você vai dando oportunidades do seu filho contar mais histórias de como foi o dia dele. Brinque com o seu filho no parque. Então, você vai levar o seu filho no parque, não fica sentado vendo ele brincar. Brinca junto com ele. Programa um encontro especial. Você pode perguntar para ele: onde você gostaria de ir esse final de semana? Você pode incluir seu filho no planejamento das férias, sentar com ele e escolher que lugares vocês vão visitar durante o passeio. Você pode sentar com seu filho no computador e ver fotos antigas de vocês. E ir relembrando aquele momento, ouvindo o que ele tem para dizer, o que ele lembra sobre aquela foto. Vocês podem também, num dia chuvoso ou à noitinha, sentarem juntos para ler um livro. Cada um pega um seu livro e sentam juntinhos para ler. Linguagem do amor de presentes. Então, atenção, não importa o valor nem o tamanho do presente que você vai dar. É o fato de lembrar da pessoa que é importante. É o fato de tornar aquele presente, o que você tiver comprado, especial. Então, o que essa criança repara? No embrulho bonito, se você teve cuidado em embrulhar de uma forma bonita o presente que ela vai ganhar. Então, o presente pode ser: você passou no mercado e trouxe um biscoito diferente que ele gosta, um chocolate diferente. Passou na papelaria e trouxe um lápis, uma canetinha ou uma revistinha. Algo simples que a criança goste, porque para ela o que vale é ela saber que você estava em algum lugar e lembrou dela enquanto estava lá. Então, cuidado com presentes caros ou mal escolhidos. Se você dá sempre presentes caros e que não são adequados à criança, você está tornando essa criança, no futuro, um adulto materialista, manipulador. Tá? Então, dê presentes que realmente são necessários para a criança. Coisas que você pode fazer. A criança já precisa que você compre para ela 3 camisetas. Então, quando você for comprar as 3 camisetas, peça para a moça da loja embrulhar em 3 presentes diferentes, em vez de botar só numa sacola para você levar para casa. O prazer que a criança vai ter de desembrulhar 3 presentes vai ser muito maior do que de abrir uma sacola e ver que você trouxe 3 coisas para ela. E aí, cuidado também para você nunca dizer: ai, por que eu dei esse presente para você? Me arrependi de ter dado isso para você. Porque isso fere muito a criança. Porque é como se assim, eu lembrei de você, mas agora eu me arrependi de ter lembrado de você durante essa compra. Como você pode usar essa linguagem no seu dia a dia? Então, comprando lanche, comprando docinho, levar a criança num lugar que ela gosta de comer. Fazer a sobremesa favorita dessa criança. Atos de serviço. Faça para os seus filhos aquilo que eles não conseguem fazer sozinhos. A criança que tem essa linguagem como a linguagem do amor, ela gosta que você faça as coisas para ela, tá? Então, faça coisas para o seu filho que eles não conseguem ou que vai ajudar em um momento específico, tá?
Por exemplo, ajudar a arrumar a mochila. Ele sabe arrumar a mochila sozinho? Se sabe, você não precisa ajudar. Mas se é um dia que ele está atrasado, aconteceu alguma coisa, por que não ajudar ele? Ele vai ver isso como uma forma de demonstração de amor. Fazer o café da manhã, um café da manhã especial num dia especial. Então, organizar o quarto do seu filho. O seu filho sabe arrumar o quarto sozinho? Então, você não precisa ajudar ele. Mas que tal se de vez em quando você sugerir de vocês arrumarem o quarto juntos? Ou você arrumar os brinquedos dele todos organizados para a hora que ele chegar ver tudo arrumadinho? E se você colocar a mesa arrumada com um lanchinho que ele gosta? Sirva com amor, tá? Porque se você fizer as coisas também de mau humor ou por obrigação, o seu filho vai receber isso com uma forma de desprezo, tá? Então, servir com amor é o que a criança gosta de ver, que você está fazendo alguma coisa por ela como um gesto de carinho. Então, outras coisas que você pode fazer: ajudar na tarefa. Você não precisa fazer a tarefa pela criança, mas você pode ajudar ela para ver se está correto o que ela está fazendo, ou dar sugestões do que ela pode escrever na tarefa. Que tal se a criança tem um trabalho e você ajuda a complementar o trabalho, tornando ele melhor? A criança vai ficar muito feliz de ver que você está ajudando ela, de que se importa com o que ela está aprendendo. Ajude ela a estudar, ajude ela a treinar o esporte favorito dela. Coloque o seu filho na cama em vez de mandar ele dormir sozinho. Vá com ele à cama, cubra ele. Tá bom, mas agora como que a gente vai descobrir qual é a linguagem principal de amor de uma criança? Então a gente pode observar duas coisas. Uma, observe como que a criança dá amor. O que ela faz quando ela está feliz? Ela quer te abraçar? Ela gosta de fazer coisinhas e dar para você? Ela pede para brincar junto com você? Então tá vendo que cada uma delas corresponde a uma linguagem de amor? O que a criança também reclama de você? Ela reclama que você está sempre ocupado e não tem tempo especial para ela? Ela fica triste quando ela mostra alguma coisa que ela fez e você não dá muita importância porque você estava ocupado na hora? E aí os autores sugerem um jogo também que você pode fazer com crianças menores de 9 anos. Eu gosto de você porque... E aí você pode deixar cada um completar a frase. Você pode fazer para pessoas diferentes, né? Então, eu gosto da mamãe porque, eu gosto do papai porque, eu gosto da vovó porque, eu gosto da amiga tal porque, e vá observando o padrão de resposta da criança. Cuidado quando você for tentar descobrir a linguagem do amor de uma criança mais velha, porque se ela perceber que você está querendo descobrir uma forma de agradar a ela, dela se sentir mais amada, ela pode te manipular. Então não fale abertamente que você está tentando descobrir qual é a linguagem do amor dela. Tente descobrir, mas sem que ela perceba de cara. Outra coisa que ele sugere que você pode fazer é se concentrar em uma linguagem do amor a cada 2 semanas. Então, durante 2 semanas, se você escolher o toque físico para começar, abrace e beije o seu filho 4 vezes ou mais por dia. Faça isso durante 2 semanas e observe a reação dele. Se você vê que ele se sente feliz, que ele está mais dócil, mais alegre, de repente essa é a linguagem principal de amor dessa criança. Agora, se você vê que ele começa já a escapar de você ou sair rápido do carro, por exemplo, para você não dar o beijo nele, então é porque de repente você está sufocando ele e essa não é a linguagem principal de amor dele. E aí, depois que você testou por 2 semanas, dá uma pausa de 1 semana. E aí volta depois a testar uma outra linguagem do amor. Então, por exemplo, linguagem do amor de presentes. Passe 2 semanas trazendo vários presentinhos para casa. Se você vê que ao longo dessas semanas ele já não liga mais para os presentes, de repente essa não é a linguagem do amor dele. Mas se ele está sempre feliz e ansioso esperando o próximo presente, de repente você acertou já. Então dê mais 1 semana e observe as próximas 2 semanas com a nova linguagem do amor. Agora lembre de fazer isso várias vezes ao dia para que você consiga perceber a diferença no comportamento dessa criança. No livro eles também falam sobre disciplina. É muito importante que na hora que você esteja disciplinando ou castigando a criança, que você mostre para ela que ela ainda é amada apesar dos erros. Então, sempre que a criança apresentar um comportamento indesejado, você primeiro precisa se perguntar do que essa criança precisa. Ela está mostrando esse comportamento devido a uma necessidade física, porque ela está com sono, porque ela está com fome ou cansada? Então você não precisa castigar essa criança. Satisfaça essa necessidade física que esse mau comportamento vai acabar. Agora, se ela está com um comportamento inadequado
por uma necessidade emocional, você precisa prestar atenção ao tanque de amor dela. Será que você está dando todas as linguagens de amor para ela e principalmente a linguagem que ela tem como principal? Mas ok, ainda assim essa criança precisa saber que aquilo não é adequado, que aquilo não pode ser repetido. Então converse com essa criança. Se ela se arrepende do que fez, ela não precisa mais ser castigada. Agora, se ela não se arrepende, ou se o que ela fez gerou uma consequência grave, isso também precisa trazer uma consequência para ela. Então aí você vai dar o castigo dela, lembrando de mostrar sempre ao início do castigo e ao final do castigo que ainda assim ela é amada, mas que você está disciplinando ela porque você quer que ela seja uma pessoa melhor. Cuidado com a ira, com a raiva. Essa criança sabe expressar quando ela está com raiva, quando ela foi agredida fisicamente ou emocionalmente? Você precisa ensinar essa criança a se expressar. Se ela não sabe expressar raiva, ela vai, de repente, ter um comportamento passivo-agressivo no futuro. Se ela sabe expressar a raiva, você consegue conversar com ela, ela sabe explicar de forma passiva o que ela sentiu, o que ela não achou justo e como as pessoas podem resolver aquela situação. Agora, a criança precisa se expressar de forma respeitosa. Se ela não foi respeitosa pela primeira vez, ela não precisa de castigo, foi uma única vez. Agora, se ela costuma ser desrespeitosa toda vez que ela se expressa, daí ela precisa ser punida e ensinada a conversar de forma respeitosa. Agora, atenção ao período ali dos 13 aos 15 anos. Essa é a fase que você precisa ter um pouco mais de tolerância com relação ao desrespeito e à agressividade. É uma fase que é muito difícil para o adolescente e que muitas vezes eles não sabem se expressar de forma correta. Então, deixar com que a criança fale é melhor do que fazer com que ela guarde para si, gerando uma postura passivo-agressiva no futuro, onde ela vai acabar se depreciando ou tomando atitudes de agressão com ela mesma. Então, por exemplo, ela pode começar a tirar notas baixas na escola porque ela quer chamar atenção, ela pode começar a se envolver com álcool, drogas porque ela quer chamar atenção, tudo porque ela não aprendeu a lidar com a raiva. Ao final do livro, eles trazem um teste para você fazer com a criança para conseguir identificar a linguagem principal de amor dessa criança. Então tem lá um questionário com 20 questões, onde em cada opção você vai ter 2 frases que a criança precisa te dizer qual que ela mais gosta de ouvir. E aí vai te dar uma ideia de qual é a linguagem de amor principal dessa criança. Cuidado que crianças menores costumam ter essas linguagens bem equilibradas e que, dependendo da fase em que a criança está, essas linguagens podem mudar em momentos específicos. Então é um livro bem interessante e acredito que bem importante. Acho que vale muito a pena você ler e tentar descobrir qual é a linguagem principal de amor do seu filho ou das crianças que você convive. Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!